O corpo dele trazia realmente muitas cicatrizes. Ele passou por situações inimagináveis. Aquele homem foi apedrejado. Sabe o que é isso? Eu não sei como é que ele sobreviveu. Não, eu sei. Ele sobreviveu pela graça de Deus. E alguns dizem que foi nesta hora que ele foi apedrejado, ele diz que ele foi arrebatado. Alguns dizem que foi neste momento que ele foi apedrejado, dado como morto. Ele mesmo diz isso, né? Eu não sei se foi no corpo, fora do corpo, eu não sei, que algum homem, ele subiu ao céu, ao terceiro céu, ao paraíso. E ele fala que ele não sabe como é que foi aquilo. E alguns dizem que foi nesse momento que ele foi apedrejado. Ele deve ter ficado como morto ali. Aquele homem sofreu coisas que poucos de nós suportaríamos. E no final da vida ele estava com o corpo inteiro marcado. Agora eu entendo melhor porque que ele tá dizendo isso. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele está falando de marcas físicas. E é claro que existe também uma conotação espiritual aqui. Qual que é a marca que nós trazemos? Nós somos selados, marcados com o Espírito Santo. A marca é um novo coração. A marca é Cristo em nós. E eles estavam cantando e louvando a Deus. E eles pregaram para aquele homem, por carcereiro. Tanto é que o carcereiro, quando há aquele terremoto e abre-se tudo, aquele carcereiro, ele pegou na espada para se matar. Por quê? Porque essa era a lei. Se chegasse lá e vissem que os ladrões, ou os presos, né? Eu falei ladrão, mas de forma equivocada. Os presos que estavam ali, porque poderiam ter muitos ali como eles injustiçados. Se pegassem ali que tivessem fugido, não tinha outra questão. Matava-se o carcereiro. Então, em vez de alguém matar ele foi tirar a própria vida. E quando ele vai tirar a própria vida, Paulo fala, opa, nós estamos todos aqui. Calma. O que aquele homem fala? E por que ele fala isso? A gente às vezes não percebe. Ele fala, o que eu faço para ser salvo? Mas de onde você tirou isso? É porque Paulo estava pregando para ele. Eles estavam pregando, orando, pregando. E ele fala uma coisa tremenda. Crê e será salvo tu e a tua casa. Quantos foram salvos? De uma situação tão difícil. Quando mandaram matar Tiago, o irmão de Jesus, está lá em Atos capítulo 12. Vamos ler ali. Talvez porque sabiam que era irmão de Jesus. Eu falo irmão porque consta que Jesus tinha irmãos. Um deles chamava Tiago. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, o irmão de João. Matou esse rapaz. E depois, verso 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. Mandou para ele prender Pedro. Mas por quê? Pô, prende ele. E aí o que aconteceu? Olha que tremendo isso aqui. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. E depois o que está escrito? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja que ora. Não tem outra igreja. A igreja ora. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Eu ouso dizer aqui que este rapaz ele tinha certo conhecimento das Escrituras. Porque me parece muito claro que ele tinha Isaías 59, versículo 1 e 2. Muito claro. Olha o que diz o profeta Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quem está fora de Cristo, quem ainda não nasceu de novo, a Bíblia aponta isso para nós, é chamado de pecador, de gentio, pecador. Gentio é aquele que não é judeu, e pecador é aquele que não está em Cristo. Todos estes, Deus não ouve. Eu sei que é duro, eu sei que é complicado às vezes a pessoa ouvir, mas Deus não ouve. Mas eu vou ficar com o que ele fala. Ele mesmo está dizendo que não ouve. Quer ver uma coisa, como é que ele não ouve? É interessante isto. Quando nós temos aqueles dois homens que foram ao templo para orar, um publicano e um fariseu, o fariseu, como é que ele orava? De si para si mesmo.
Mas o publicano, ele fez uma oração tão simples porque ele queria nascer de novo. Ele falou: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele reconheceu. Ele pôde reconhecer diante de Deus: eu sou um desgraçado, um pecador. E não porque eu faço coisa errada. É aí que entra um ponto importante. O ser humano, ele não é pecador pelas coisas erradas que ele faz. Ele é pecador pela natureza que está dentro dele. Porque muitos de nós, e eu falo para vocês, eu conheci pessoas que realmente tiveram uma educação extremamente elevada, de valores morais, valores civis, de valores éticos extremamente elevados. Mas boa educação, muitas vezes, pode fazer com que aquele que tem a boa educação não se veja na necessidade de nascer de novo. Por quê? Porque ele se acha justo. Ele se acha correto. Para que Jesus? Talvez porque ele está entendendo que a salvação se dá pelo que se faz e não pelo que se é. Uma pessoa pode ter uma boa educação e com certeza tem, a natureza pecadora dentro dela. E só a palavra de Deus é que pode convencer a pessoa de que, mesmo ela sendo bem educada, ela tem algo que está dentro dela que faz com que, por exemplo, Deus não ouça ela. Deus, ele só quer uma coisa. E aí eu lembro de Jesus falando: olha, aprenda o que significa isto. Mateus 9, versículo 13. 9, 13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Esse é um texto emblemático. Deus não quer sacrifício, Deus não quer bom comportamento, Deus não quer boa conduta de ninguém. Não é isso que ele espera do homem. O que Deus espera do homem é o homem se humilhar e crer no que ele está dizendo. Ele está dizendo que, mesmo que você seja justo, honesto, correto, você tem algo dentro de você, e talvez você não queira olhar para isso, que faz com que você não possa habitar comigo. E eu não posso habitar em você. Chama pecado. Todo ser humano nasce com ele. Vamos lembrar disso, gente. É importante. Importante saber a origem da coisa. A origem é importante. Veja que a gente às vezes aprende errada e transmite de forma errada. Todo mundo é filho de Deus. Eu sempre pensei isso. E na verdade não tem isso. A Bíblia mostra que não. Todo mundo é filho do diabo. Para ser filho de Deus tem que nascer de Deus, tem que nascer de novo. Eu não sabia disso. Eu achava que era igual todo mundo. Então a gente tem que saber a origem. E tá lá no Salmo 51, no versículo 5. E quando eu falo saber da origem, aí eu estou chamando aqui a atenção, porque a origem, para tudo, está onde? Onde é que está a verdade? É na palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós somos concebidos com essa natureza. Eu tenho, sempre que eu vou ver alguns textos, alguns vídeos, né? Hoje tá, não é só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro, acho que a Caramba acompanha bem aí, a questão do aborto, né? Até essa palavra, se eu falo aqui, eu não sei nem se eles tiram do ar. É complicado, você não pode falar isso. Né? Mas, aí se discute, desde quando há o início da vida? O que é? Desde quando que um feto é considerado um ser vivo? Então, existem... A gente deve respeitar a opinião de cada um. Para mim, fica claro que a vida, a luz, ela se dá quando há concepção. A concepção, a fecundação do óvulo, é ali que inicia uma nova vida. Para mim isso é muito claro. E segundo a Bíblia, na concepção já vem com a questão espiritual chamada pecado, que já faz com que esse ser humano que vai ser gerado da mãe, que a mãe vai dar à luz, e que ele vai ter a necessidade de ouvir o evangelho para nascer de novo, se ele realmente querer, para que ele possa estar liberto disso. Porque só Jesus liberta um ser humano do pecado. E ele faz isso pelo novo nascimento. Eu imagino Paulo falando disso lá pro carcereiro, lá naquela prisão escura, imunda. Ele falando: olha, isso aqui não é nada. Isso aqui, se eu morrer aqui, se você morrer, nada disso se compara à glória que em nós há de ser revelada. Vocês imaginam o que era aquilo? A realidade que Paulo e Silas estavam vivendo ali com aquele carcereiro era daquilo lá para quê? Para a morte. Você imagina o João Batista? Quando chegaram lá com aquela bandeja de prata, imagina a cara de João olhando aquilo. Aquilo ali é para mim. E cortaram a cabeça dele, colocaram na bandeja e levaram lá para a filha de Herodes. Tá aqui, né? Isso que queria. O que eles esperavam na prisão? Sabe que o cheiro era bom lá? A comida era boa? E sabe o que eles estavam falando lá? Com certeza estavam dizendo: isso aqui tudo vai passar. O que vem é o eterno. Eu não sei se Pedro falou isso, mas ele pode muito bem ter falado para ele. Essa prisão aqui, apesar de ser a coisa mais
mais difícil de nós estarmos vivendo aqui na Terra não se compara com o inferno. Agora, o inferno é eterno. Imagina sair dali e entrar no inferno. Ele falou, não, é sair daqui para entrar na glória. Essa mensagem vai tirar você disso. Você vai ficar liberto do pecado e Cristo vem habitar em você. Se você crê que você foi atraído por Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, ele prometeu que ele nos levaria com ele. E eu não sabia disso, nem você. Eu não vou cansar de falar isso até o final. Porque eu estava velhinho aqui falando, eu não sabia. Porque conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Enquanto você não conhece, e quando você vai pregar o novo nascimento? Se fosse pastor de volta aqui, ia ser bocudo. Eu ia falar até você nascer de novo. Mas não é assim. A gente vai pregar o novo nascimento, não é com esse objetivo. O objetivo é pregar em obediência aquilo que Jesus falou e falar da coisa mais importante que um ser humano ele deve ouvir na vida dele. Quem não nascer de novo não vai para o céu. E aquele carcereiro, ele tomou a decisão, ele foi alcançado por essa graça. E quando prendem Pedro ali, prenderam ele também. E a igreja estava ali em oração. De novo, Pedro foi solto de uma maneira extraordinária. Milagre. Milagre. Estevão passou por uma situação tremenda, foi apedrejado. Mas o que resultou a morte de Estevão? Tem uma coisa que a gente às vezes não para pensar. Para mim isso é claro. Qual foi o maior pregador registrado na Bíblia Sagrada? Paulo, de Tarso. Mas colocaram a roupa de quem? Nos pés dele, para ele falou, pode matar, pode apedrejar. O de Estevão. E aí, pelo menos para mim, eu tenho por certo isso. Aquilo mexeu com aquele homem. Aquilo mexeu naquele homem. Porque a hora que Jesus aparece no caminho de Damasco, fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fala, quem és? Senhor. Ele não titubeia. Ele não questionou. Se ele odiava tanto Jesus, se ele assolava a igreja, a hora que Jesus aparecesse, ele ia pegar uma pedra e jogar nele. Ele se rendeu completamente. Completamente. A morte de Estevão, para mim isso é claro, contribuiu para que o maior pregador do evangelho fosse levantado. Agora eu vou terminar aqui dizendo que a morte de Jesus é que fez você ser levantado da terra, desse mundo mau. O processo de Deus é esse. Através do maior sacrifício que já houve na terra, resultou na glória, na tua vida eterna, na tua salvação. O Senhor Jesus teve a pior morte que algum ser humano podia ter. A pior morte foi a vivida por Jesus. É muito brutal. Ele já chegou flagelado. A palavra flagelo significa ele chegou minguando. Ele já chegou muito debilitado. Porque o espancamento que ele teve antes de chegar ali, e ainda suportar o peso da cruz, como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Isso aqui é muito profundo. Uau. Uau. E vou dizer para você, eu creio na literalidade disso. O corpo dele ficou desconjuntado. Dentro. Sabe por quê? Porque você foi lá. Ele levou você comigo, com ele. Ele levou a mim, levou você, levou todos nós para a cruz. E a palavra de Deus diz que nós, antes do novo nascimento, éramos imundos, malditos, cheios de doença, cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E foi isso que ele recebeu no corpo dele. Felizes aqueles que creem na palavra de Deus e que dizem, opa, o que está escrito é verdade, então, Senhor, me dá fé para crer, porque eu quero o Senhor. A palavra de Deus, ela é tremenda. Você está sofrendo? Está passando por uma situação de sofrimento? Quando sou fraco, é que sou forte. Sofrimento é glória, gente. Sofrimento é bênção. Dá glórias a Deus. Todo sofrimento que você e eu passarmos aqui é para a glória de Deus. Toda vez que você sofrer, e quanto mais profundo for, mais glória tem. Dá glórias a Deus. E sabe quando que você vai ficar livre disso? O dia que você sair daqui. Enquanto você estiver aqui, meu amado, os dias são maus. Aqui a coisa não é fácil. No mundo tereis aflições. Agora, diante do sofrimento, diante das coisas difíceis que você vai passar, ou que está passando, e que ainda vai passar, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas como, Senhor? Creia nele, descansa nele, confia nele, entrega a ele. É só isso. Ele fala, entrega para mim. Confia em mim. Eu tudo faço. Eu não consigo. É tudo que Deus quer, que você realmente entenda que você não consegue. Então entrega para ele.
porque nós não conseguimos nada. Ele mesmo disse assim para mim, tá falando de novo, João, sem mim, você não pode fazer nada. Às vezes o Senhor permite mais tribulação, mais pressão em cima, até a hora que você fala, eu entrego. Sabe aquela coisa? A gente vai segurando, a gente vai aguentando, né? Vai aguentando. Vamos ver até onde esse menino vai. Vamos ver. Que hora que ele vai entregar para mim? Porque eu falei para ele, vem a mim, seu fardo é leve, entrega tudo para mim. Então a gente vai aprendendo a tirar a mochila, aprenda, Senhor. Por isso que é a oração, orar e vigiar e estar sempre orando, Senhor. Entrega em tuas mãos. O Senhor é meu socorro bem presente. É um Deus que me conforta, me consola, porque o Senhor me lavou do sangue de Jesus. Eu creio que eu morri com Jesus naquela cruz e acabou a velha vida. Eu creio que eu ganhei a nova vida juntamente com Jesus. Eu creio que é Cristo que vive em mim agora, que não sou eu quem vivo. Então, diante disso, eu coloco e entrego em ti, lanço sobre ti. É sobre ti que eu lanço.